Bom, pessoal, é, o motivo dessa aula de hoje é para ajudar a como que a gente vai iniciar e como que a gente vai ter as práticas legais para gente que revende mercadoria do AliExpress. Então, assim, todas as referências que eu vou passar aqui da aula foram extraídas dos sellers que participam do nosso grupo de mineração e outros grupos, e um outro grupo mais seleto que a gente também participa, que lá é outro nível, outro game, né? Mas assim, são todas essas práticas boas que esses sellers fazem, que nós fazemos, para que a gente consiga revender mercadorias cujo a compra dela não tem nota fiscal. Então, mas isso não é um problema. E a gente vai tratar todos essas informações, esses problemas, né, essas dúvidas nessa aula. Então aqui eu separei alguns tópicos principais, não são todos, tem mais tópicos ainda, mas foram os principais que eu acho que o que mais gera dúvidas. Então já vou iniciar aqui esses tópicos e aí já vou seguir a aula que vou tratar mais a fundo esses tópicos. Então assim, como é que eu começo? Eu começo a vender com CPF ou CNPJ? Preciso dar a entrada da mercadoria que eu comprei do AliExpress para revender? Como dar a entrada da mercadoria, né? Se sim, como dar a entrada dessa mercadoria que eu comprei no AliExpress? Consigo escalar fiscalmente revendendo produtos do AliExpress? E o que preciso para emitir para os meus clientes as notas fiscais? Que aí vai ter cliente que vai solicitar, mas também vai ter situações que você não precisa emitir a nota fiscal. Justamente porque o CPF não precisa estar emitindo nota fiscal, né? Mas, pois bem, então vamos lá. Vamos pegar a primeira situação aqui. Já sou CLT. Particularmente, eu posso dizer eu sou CLT. Então, qual que é a melhor situação? É abrir um MEI. É o melhor caminho. E te explico por quê. Eu recomendo abrir um MEI, pois o MEI ele te possibilita faturar anualmente 81 mil. Ou, se a gente dividir proporcionalmente falando, 6.750 mês. Ah, mas esse mês eu emiti 5 mil. Essa gordurinha que sobrou de 1.750 vai jogar pro outro mês? Sim, não tem problema. Porque o que o mês estabelece é 81 mil anuais. Então, se esse mês eu só emitir 5 mil, logo, outro mês eu vou ter mais uma possibilidade de queimar, entre aspas, essa gordura a mais, né? Então, eu posso faturar mais. E sem somar com a sua renda principal do CLT. Então, caso não saiba, o imposto de renda, sendo deduções em cima do seu CPF, chega em até 27,5% de tudo que você recebe. Então, assim, é um grande problema, né? Se você quer vender no Mercado Livre ou no Shopee, você quer vender e se somar com o seu CLT as suas vendas, vai dar um problema, que daí você vai ter que pagar um grande imposto de renda. Então, o MEI ele vem para isso, ele vem para separar o seu negócio da sua fonte de renda, que seria o CLT. Então, eu, obviamente, eu peguei e abri um MEI para mim poder trabalhar nesse mercado, né? Aí vamos fazer uma simulação, né? Digamos que você tem um salário no CLT de R$ 2.000, mas você fature no seu MEI R$ 6.000 em vendas. Total da sua receita seria de 8 mil, certo? Então, de acordo com o site da Receita, você teria que pagar um imposto total de 1.124,29 centavos. Então, eu tenho o link aqui de referência, de onde que eu tirei essa informação, simulando 8 mil. Ou seja, se eu não tivesse com um MEI aberto e fosse vender só R$ 6.000 ali no Mercado Livre ou na Shopee e recebesse mais R$ 2.000 no CLT, eu teria tudo isso aqui de imposto para me pagar, tá? E aí, sendo que com o MEI você só pagaria R$ 82. Aí é que tem o motivo, né? CLT, R$ 2.000 é isento de imposto de renda, ou seja, eu coloquei aqui 2 mil, mas
Hoje nosso teto está em 5 mil, então até 5 mil você é isento de imposto de renda do seu CLT, beleza. Mas o foco aqui é no MEI. Então eu peguei e fiz 6 mil de venda. Eu vou pagar só 82. Posso fazer os 6.750, que eu vou pagar 82. Posso fazer em um mês é, 3 mil reais e no outro mês 10 mil reais, eu vou pagar 82 mais 82. Então sempre vai ser a guia mensal de 82 reais. Então eu vou ter uma economia sendo CLT e vendendo no Mercado Livre, eu vou ter uma economia perante o meu CPF de mais de R$ 1.000. Beleza? Ficou alguma dúvida aqui? Beleza? Não, tá suave. E na situação 2, eu não tenho fonte de renda no meu CPF e não tenho empresa. Ou seja, eu não tenho nada de fonte de renda. Aí eu te recomendo você iniciar pelo CPF, caso não queira investir em um e-mail. Porque assim, ó, saiu uma nova lei que o CPF vai somar com o MEI. Isso é verdade. Vai acontecer isso. Já vai acontecer isso esse ano agora. Na verdade, foi em outubro do ano passado que começou a valer isso daí. Só que tem o seguinte, o que não fala entre as entrelinhas é o quê? Que o CPF, ele não foi feito para vender. E muita gente utiliza o CPF para usar para venda. Isso é normal, acontece, né? O CPF não foi feito para isso, mas muita gente faz isso. É, mas acaba usando o MEI como uma extensão dessa questão aí de receber com CPF. Como assim? Digamos que eu não sou CLT, certo? Eu não sou CLT e eu tenho uma barraquinha de açaí. Lá nessa barraquinha de açaí eu faturo 5 mil. Hoje a isenção de imposto de renda é até 5 mil, né? Certo? Mas aí, digamos que nessa barraquinha de açaí começou a vender bastante. Vendeu, aí de repente no outro mês vendeu, sei lá, 10 mil reais. O que que eu faço para pagar menos impostos? Como que eu faria antigamente para pagar menos impostos? Eu simplesmente abriria um MEI, contrataria uma maquininha no MEI e deixar uma maquininha no CPF. Eu poderia fazer dessas duas formas. Passava 5 mil reais de faturamento na máquina no meu CPF e passava 5 mil reais do faturamento do meu MEI, que eu pagaria só 82 reais. O governo sabe dessa prática e o nosso governo hoje está precisando de arrecadar, né? Infelizmente está precisando arrecadar, então ele criou essa lei aí para somar as rendas. Então eu não posso usar o meu MEI como uma extensão da minha receita do meu CPF. Ou eu não posso usar o meu CPF como uma extensão de receita do meu MEI. Então qual é a diferença que tem o CLT e do meu MEI? O CLT, você está empregado, você está recebendo uma receita. O governo não vai também te proibir você ter um negócio com uma renda extra. Então o MEI veio para isso, para facilitar que você abra um negócio que fique à parte e não some no seu CPF. Ou seja, a CLT não vai somar com o seu MEI. Porém, receitas avulsas recebidas no seu CPF irão somar com o seu MEI. E aí vai gerar o desenquadramento. Aí você vai para um ME da vida. E vai pagar em contador, pagar mais impostos. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Então, nessa situação que eu não tenho nenhuma renda, então eu estou colocando aqui, não tenho nenhuma renda, eu não tenho uma barraquinha de açaí, eu não sou prestador de serviço, eu não tenho imóveis de aluguel que eu recebo no meu CPF, não tenho empresa, tá? Então, essas duas situações aí nessas duas situações, aqui na situação 2 que eu tenho essas duas questões aqui, essas duas variáveis, eu te recomendo a iniciar com CPF caso você não tenha dinheiro ou não queira investir em R$ 82 no MEI. Então você pode vender até 5 mil no CPF. E assim,
Os marketplaces, né, são muito democráticos quando eles possibilitam qualquer pessoa, caso queira, iniciar no ramo de vendas online, tá? Aí você pode vender no seu CPF sem ter uns gastos que uma empresa teria, né? Não que o MEI não vai ter um gasto de empresa, né? Mas o MEI você vai ter aquela dívida ali fixa de R$ 82 todo mês, né? Então, mas aí você não precisa contratar ninguém e tal, você mesmo consegue. Mas assim, quero começar com custo zero, só vou me preocupar com o custo da mercadoria. Pode iniciar com o CPF nessa questão aí, tá? Ah, Victor, eu posso iniciar, mas eu quero colocar o MEI, mas eu tenho uma outra fonte de renda ali no CPF, ou eu tenho outra fonte de renda no CPF e eu quero iniciar no ramo de vendas. Pode também, mas você tem que tomar cuidado, que assim, a receita, o leão, ele está bem a fundo ali de tentar buscar essas pessoas que fazem isso, né? Não quer dizer que vai acontecer. Nem todo mundo acontece. Eu mesmo, conhe- de tantas pessoas que eu conheço, que eu convivo, eu só vi acontecer com uma ou duas pessoas, mas é muito raro, é muito difícil acontecer, mas pode acontecer. E quando vem a multa é alta e pode até levar um bloqueio do seu CPF, que aí você sem CPF você não faz nada. Mas aí o que, que você poderia fazer? Ah, digamos que eu recebo ali 1.500 de uma receita, então eu tenho 3.500 ali para vender, para me testar como é que é as vendas online. Então é só tomar esse cuidado, né? Então, ou seja, aqui eu já estou falando aqui, né? O CPF te limita a 5.000 por mês com isenção, né? Ah, eu posso vender mais que isso? Pode vender mais que isso. Vai pagar mais imposto? Aí não sei. Cabe de você querer pagar mais imposto ou deixar a sorte que o leão ali vai atrás de você sim ou não, né? Deu pra entender essa situação aqui, galera? Do CPF? Deu até 5.000, é suave de vender, passou disso, tem risco de pagar imposto de renda. Tem risco. Ou você vai e paga o imposto de renda, ou espera o leão vir atrás de você, se ele vier, né? Tem esse risco. Mas aí quando ele não vem só pra cobrar o que você tá devendo, não. É isso, mais multa. É, massa. Ô, Victor, é, esses valores aí, por exemplo, você está falando do CPF, né, de receber 5 mil no CPF, e o restante, quando é CPF mais MEI, receber no MEI. Isso daí, por exemplo, eu teria que abrir uma conta específica, então, só para receber naquela conta do CNPJ. Eu não posso receber tudo no meu CPF, mesmo sendo MEI. Então, é isso? E de qualquer forma, quando você abre o e-mail, você está abrindo a empresa. Você tem que receber tudo na sua conta do MEI. Não pode você abrir uma conta no MEI e receber no seu CPF. É um tiro no pé que você está fazendo isso aí. Mas aí, lembrando que, não sei se você hoje é CLT, no seu exemplo. Você é, Diogo? Também. Sim, Show, aham. show de bola. Então, você tem na sua conta no seu CLT que você recebe o seu salário. Quando você abrir um MEI, você vai abrir uma conta uma conta bancária no MEI. Por exemplo, eu tenho uma conta no Banco Inter e no Banco Mercado Pago. Eu só recebo minhas receitas do mês só lá nessas duas contas. Não misturo com o meu CLT, entendeu? Show de bola. Entendi, entendi. No caso, eu já sou MEI também, só que eu não estava compreendendo melhor isso daí. Agora eu entendi. Valeu. Show de bola. Então sempre se separa. Tá. Então hoje eu separei aqui umas dúvidas frequentes de quem revende produtos do AliExpress, né? Sou CPF ou MEI? Sou obrigado a emitir nota fiscal? Não. Vocês não são obrigados a emitir nota fiscal. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Só recapitulando, né? É, como é que é o nome lá, Thiago? Que O quê? despacha, que faz o despacho da mercadoria? Agora sumiu a mente. Declaração de conteúdo. Lembrei. Ah, tá. É, hoje, o MEI e o CPF, propriamente dentro da plataforma do Marketplace, você pode fazer o declaração de conteúdo. Você não precisa emitir uma nota fiscal, tá? É, então, respondendo, não é obrigado. Se é CPF e e-mail, não é obrigado. Porém, igual teve situações que eu vendi,
quando eu vendo, por exemplo, eu vendo bastante mouse, né? De vez em quando tem alguma empresa que compra mouse comigo. Esse dia mesmo um escritório de contabilidade comprou. Eles criam a nota fiscal. Eu emiti a nota fiscal sem problema algum. Mas assim, 90% das minhas vendas é tudo com declaração de conteúdo. E eu vou também até dar algumas calas, o Thiago já até falou também, de como que você pode permanecer no MEI, mesmo faturando tipo acima de 6.750, tá? Os places também, BRs, ele proíbe essa prática? Não, eles não proíbem, mas com ressalvas. O que é essa prática que eu tô falando? O que eles proíbem? Revender produtos do AliExpress, tá? Por que eu falo assim com ressalvas? Os marketplaces, eles prezam por experiência do cliente. E muita gente associa o AliExpress com dropshipping. Essa prática de dropshipping é o que? É você só comprar o produto do fornecedor quando você vender. E quando você vender, você tem que comprar essa mercadoria e não dá tempo dessa mercadoria, não dá tempo hábil dessa mercadoria chegar na sua residência para daí você despachar, porque os plays eles até esperam, mas não espera tanto assim. Você pode colocar até uma informação lá que tem tantos dias para ser enviado, tantos dias para chegar, você pode colocar um prazo maior. Mas o cliente que está comprando os marketplaces, eles não estão com todo esse tempo hábil para esperar essa mercadoria chegar com tanto tempo, né? Então, o certo é você comprar essa mercadoria do AliExpress, chegar na sua residência ou no seu estabelecimento e daí você botar o anúncio para rodar e vender. Aí quando você vender, já despacha no mesmo ou no outro dia, certo? Então por isso que eu coloquei com ressalvas, que tem gente que ainda pergunta sobre essa prática aí de fazer drop no AliExpress. Esquece, isso aí não dá certo, não vi ninguém dando certo com essa prática nos marketplaces. Num e-commerce, fugindo da nossa bolha aqui, um e-commerce é um site que faça isso, beleza, aí já é uma outra questão, mas a gente está falando de marketplace do Brasil aqui. Não é bom fazer dropship com AliExpress. Compra a mercadoria e chega até na sua casa. Outra pergunta, sou CPF e preciso da entrada dessa mercadoria? Não precisa, tá? Não é obrigatório, não precisa dar a entrada dessa mercadoria. Na verdade, não tem nem como você dar a entrada dessa mercadoria, tá? Sou MEI e preciso da entrada dessa mercadoria. Olha, eu sou MEI, administro duas contas MEI e nunca dei entrada, nunca precisei dar entrada, tá? Pode ser que dê algum problema? Pode ser, mas todos os MEIs que eu conheço, os vendedores que eu conheço, nunca ninguém deu entrada. Se eu fosse virar o MEI, que é uma outra questão aí eu teria que dar entrada, que é a próxima pergunta, né? Sou MEI, precisa da entrada dessa mercadoria? Sim, você precisa da entrada dessa mercadoria, tá? Primeiro passo que eu indico é, lógico, você vai para o ME quando vocês passam o faturamento que o MEI estabelece ali, de 81 mil anual. Você vai para o ME, primeira coisa que você vai ter que fazer é procurar uma contabilidade. E não é qualquer contabilidade, tá? Eu indico uma contabilidade com experiência no ramo e com experiência nessa modalidade de trabalho. Então, assim, o Thiago tem um contador ou contadora, não me recordo, que eles já têm experiência nessa área e sempre está conversando com o contador, tudo certinho, porque você quer escalar, né? Então, você precisa também de uma contabilidade, queira ou não, tá? Então, a contabilidade, ela vai te ajudar nesse trabalho aí. O segundo passo é... Pode falar, Thiago. Uma coisa muito importante também, que, por exemplo, assim, vamos supor que você vendeu o produto hoje. Você tem 30 dias a partir da data da venda para dar entrada na mercadoria que você vendeu, entendeu? Então, tipo assim, às vezes chega o produto na sua casa, você já pega, já vende, anuncia, ele já vende. Você não precisa dar entrada antes de vender, você pode dar entrada depois, mas tem que ficar esperto nesse prazo de 30 dias, porque se passar dos 30 dias, você não vai conseguir mais dar entrada
nessa mercadoria. E aí meio que ela vai ficar irregular, assim, né? O sistema. Show. Bom ponto aí, Thiago. Isso mesmo. Ele tem um prazo fiscal aí para você dar a entrada dessa mercadoria. Por quê? Porque você está no MEI e agora você precisa prestar contas junto ao fisco, tá? Então você tem 30 dias aí para vender, para você vender e para conseguir dar a entrada. Então você pode vender e dar a entrada após 30 dias. Para você fazer isso, para você emitir a sua própria entrada, você precisa de um software, tá? Então, com o software você vai fazer uma entrada própria. Por que entrada própria? Porque meu fornecedor não me deu nota fiscal. Então eu tenho que fazer minha própria entrada, tá? Para a gente fazer a própria entrada, existe as CFOPs. CFOPs nada mais é que são os tipos de operações ou natureza de operações. Em outros lugares também fala natureza de operação. A principal é a 1910, que ela significa dar uma entrada de bonificação, ou seja, uma doação ou bonificação, ou seja, você pega um CPF, pode ser o seu mesmo, e você doa essa mercadoria para o seu CNPJ, tá? Outra prática também é usar outras entradas, 1949, que é quando eu faço uma entrada que eu não especifico para a receita de onde veio essa mercadoria, eu simplesmente dou a entrada no meu estoque. E essa outra é como se o CPF estivesse vendendo para o seu CNPJ. Uma questão que eu faço também, que eu iria fazer, né, se eu fosse ME, seria a questão de eu pegar os produtos BRs que eu compro aqui BR, e todos os produtos BR que eu compro no AliExpress que vem do próprio Brasil, tem estoque no Brasil, dá para você pegar aquele CPF que vem lá na caixa, lá na etiqueta, e dá para você colocar, usar essa CFOP aqui, não tem problema algum. Que não está deixando de ser verdade. O camarada, a pessoa, vendeu para você aquela mercadoria e tem um CPF ali, você pode usar CPF para dar entrada como compra. Para não ficar focado só aqui, né? Para não ficar só aqui nessas duas. Então você tem essa outra opção aqui. Ou de repente você vê ali que tem uma irmã, uma prima, um primo, tio que vamos dizer assim, eles não tem um fatura, não recebe tanto assim no CLT e tal, você pode usar o CPF deles ali também para usar essa CFOP aqui, ó, para você fazer entrada própria, como se eles estivessem vendendo a mercadoria para você. Não tem problema também, tá? Pode fazer isso aí, desde que também não faça muita nota, né, de entrada. Outra prática que é isso aqui, eu não vejo youtuber falando nada disso, nada no YouTube falando, que é compra de mercadoria de NFE simbólica. Isso tem essa prática, aqui no mercado tem essa prática, mas poucos sabem. Que é o que? Você pegar um fornecedor que já vende essa mercadoria do tipo que você vende, por exemplo, mouse. Não precisa ser mouse Attack Shark, por exemplo, tem que ser aquele mouse Attack Shark. Não, é só mouse. Que a Receita sabe que é o NCM, que é aquele código nomenclatura comum da Mercosul, que é aquele código que fala, isso é um mouse, mas não precisa especificar se tem marca ou não, etc. É um mouse. Então você pega algum fornecedor e fala assim, fornecedor, eu não vou comprar mercadoria de você, não vou comprar essa mercadoria de você, mas eu quero que você emita uma nota fiscal. Aí ele vai cobrar uma taxazinha ali de um valorzinho, né? Você pode ver uns fornecedor perto de você, que quem vai sair ganhando é o fornecedor, né? Porque o fornecedor vai emitir a nota, pode ser até a nota baixa, ele vai emitir a nota fiscal para você simbólica, somente para você conseguir dar entrada no, da sua mercadoria. Ou seja, então você pode ver que vocês podem ver que tem várias formas de você dar entrada da mercadoria, né? De que uma forma que não dê problema para você futuramente, né? E também pegar um outro CNPJ e simplesmente como se fosse vender desse CNPJ para o seu CNPJ. Isso eu não recomendo muito por causa que
quem pode se ferrar, entre aspas, é o outro CNPJ, né? Então é uma prática assim que é um último caso, né? Conheço pessoas que fazem isso, pegam um CNPJ aí e vai vendendo pro próprio CNPJ e nunca prestam conta, né? Uma hora o CNPJ vai cair, né? Mas eu conheço pessoas que também fazem isso. Ficou alguma dúvida nessa parte aí, pessoal? Pra mim tá Tranquilo. tranquilo. Beleza. Então, assim, ó, falei aqui do ME porque já atingimos outro patamar aí, tá? Então, entrei nessa parte aqui do ME. O que é preciso para emitir NFE para os meus clientes? Você basicamente precisa primeira coisa, de um certificado. Então aqui eu tirei um print aqui, lá da tela do Bling, que é o software que eu indico, né? Que o Thiago também usa, um monte de players, sellers usam. Quando você entra no Bling, ele já vai estar parando, vai estar te mostrando esse certificado. É o mais barato que eu encontrei, tá? É o mais barato. E aí você compra, paga lá no Pix e agenda uma entrevista e eles vão tirar o certificado para você, válido por um ano. Ou você buscar um escritório de contabilidade aí próximo a você e comprar com eles também. Acaba sendo um pouquinho mais caro. O escritório de contabilidade aqui perto mesmo que eu tinha cotado estava 180, mas é bom que está aqui próximo, né? Mas eu comprei online mesmo, 109, foi bem tranquilo, bem rápido. É, E aí você precisa também um software ou você pode usar a própria plataforma. Eu basicamente hoje eu uso a própria plataforma do Mercado Livre, porque eu só vendo no Mercado Livre hoje. Vamos pegar o exemplo do Thiago. O Thiago ele vende na Shopee e Mercado Livre, então ele precisa de um software, ele precisa do Bling, né? O próprio Bling. Eu aqui mesmo, ó, eu uso o próprio Mercado Livre. Aí eu só venho aqui, ó, nesses três pontinhos e clico aqui em emitir nota. E aí eu já vou emitir a nota fiscal para o meu cliente. Então, digamos que essa cliente aqui, Ana Paula, ela quisesse que eu emitisse uma nota fiscal para ela. Eu venho aqui e emito. Isso acontece, de novo, quando eu preciso emitir nota fiscal é para empresas que quando compram comigo, né? Eles vão no meu chat e perguntam se tem nota fiscal, que gostaria de dar nota fiscal. Às vezes até exige, não, eu quero nota fiscal, que eu preciso prestar conta, senão eu vou devolver a mercadoria. Então eu vou lá e emito a nota fiscal, bem tranquilo, tá? O Thiago ele já acaba emitindo nessa plataforma do Bling, porque justamente o Bling ele ele consegue fazer uma integração absurda. é, Tem aqui na parte de integrações, aqui tem umas integrações com praticamente todos os marketplaces aí. Pelo menos os quatro grandes aí, né, que é o Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magalu. Ele faz integração com tudo. E somente isso, né? É, o detalhe também tem que ser CNPJ, é claro, né? CPF não é possível de forma alguma estar emitindo nota fiscal. Então, ter um CNPJ, na modalidade de MEI ou EME, tanto faz, tem que ter CNPJ, um certificado digital e um software. Aí você pode usar o software do Bling ou se você usar só o Mercado Livre, né, você pode usar a própria plataforma do Mercado Livre. Essa questão aqui das boas práticas feitas pelos sellers de sucesso no nosso ramo. O que acontece? O que são essas boas práticas? Eu vendo por mês, já vendi por mês mais de 10 mil reais. Thiago aí mesmo vende muito mais que isso. Por que eu não desenquadro do MEI? Porque eu faço essa boa prática, que é ter mais de uma conta no AliExpress, no MEI, no Mercado Livre, que daí eu consigo dar uma equilibrada nas vendas. Inclusive eu já tô até vendo com minha irmã para mim conseguir abrir um outro MEI, porque eu acredito que daqui a uns meses já não vou conseguir manter isso daí.
Aí eu vou ter que ter uma terceira conta. Eu vou fazer o possível para não ir pro ME por enquanto, tá? Eu vou fazer o possível para não ir pro ME. E esse possível seria tendo as boas práticas, que é tendo mais de uma conta, certo? E ressalvo novamente que essas informações, as referências aqui dos sellers que eu mencionei, essas informações que eu tirei foram do nosso grupo de mineração, tá? Então lá também a gente sempre tira essas dúvidas e toda semana praticamente a gente tem essas calls aqui para tirar essas dúvidas e passar orientações pra galera, os nossos membros. Ficou alguma dúvida aí, galera? Ô, Victor, só para ver se eu entendi bem. Essa boa prática que você tá falando é ter 2 MEI? É isso? Conta que você... Basicamente isso. Ah, tá. Só que para cada MEI, né, precisa de um CPF. Aí você tem que falar Sim. com sua namorada, com sua mulher, sua mãe. Uhum, Eu entendi. mesmo tô vendo, eu administro a minha conta é da minha mulher. Aí eu tô conversando com minha irmã para ela deixar. Mas por quê? Minha irmã CLT e ela não tem outra renda além disso, né? Então dá para usar o MEI sem problema. Tiagão, alguma dúvida aí, cara? Não, tá de boa aqui. Aí, só para te concluir essa entrada de nota, né, que eu mencionei, o próprio Bling, você vem aqui em estoque e notas de entrada, notas fiscais de entrada, aqui vai se deparar com essa aba de nota fiscal. É aqui que a gente dá a entrada. Então a gente tem aqui a emissão própria, importação, é emitida por terceiros, importação. Essa é emitida por terceiros, ela basicamente é quando o fornecedor emite. Ou quando o fornecedor emite também, gera um XML que você pode dar entrada aqui. Mas a gente não está em nenhuma dessas duas situações. E também é uma importação, mas a gente não é importação legalizada, em que passa ali pro desembaraço que é feito pro nosso MEI e tal. Então a gente vai estar usando a emissão própria, tá? Emissão própria. E aqui a gente usa a natureza. Qual que seria essa natureza que eu vou usar, Victor? É aquelas que eu pontuei. Opa, pegar aqui. São essas aqui que eu pontuei. Uma dessas aqui que a gente vai usar. E aí não tem erro. Preencha todas as informações. E aqui embaixo, aqui tem os itens. É aqui os itens que a gente vai colocar. Tem que cadastrar, obviamente, né? Aqui na aba de cadastro, a gente cadastra os produtos. E a gente vem e lança aqui os itens. Mas aí, de repente, sei lá, o Thiago, a gente poderia marcar uma outra call e o Thiago dá a entrada de uma nota fiscal na prática mesmo, né, mostrando ali, de repente. Dura que essas informações aqui é muito sigilosa, né? Aí teria que ver com ele se consegue de uma forma gravar aí sem que apareça todas as informações do CPF e tudo que ele está fazendo. Mas ele é uma pessoa que sempre faz isso, faz a emissão da própria entrada. Tipo, dá pra me fazer um vídeo gravado, editar no Premiere. Eu coloco um blur, assim, em algumas coisas. E aí eu mostro pro pessoal. Porque, óbvio, tem essa questão da doação do CPF pro PJ, a questão da compra também pro PJ. Mas é aquilo. Eu acho que a forma, assim, a melhor forma de você poder dar entrada no estoque é se você tiver outro CNPJ, né? Se você conseguir arrumar um CNPJ para comprar a nota dele, ou então você mesmo pedir para algum parente seu, não um parente seu, mas alguém que tem um CNPJ, sei lá, um laranja que tem um CNPJ, e você poder usar aquele CNPJ, também é válido, porque é outro CNPJ que está emitindo para você, entendeu? Óbvio que o CNPJ que está emitindo para você, ele também tem que ter nota de entrada para as notas de saída que ele for fazer. Então, tipo assim, meio que vira uma bola de neve ali, até chegar na fonte, tá ligado? Mas, por exemplo, se der algum BO, qualquer coisa, o CPF que a Receita Federal vai o CNPJ que a Receita Federal vai atrás é o CPF, é o CNPJ emissor da nota, né, de entrada. Porque é ele ali que é o responsável por estar dando entrada no seu estoque. Mas tem muita coisa também que a gente chama de nota fria, né? As pessoas acabam
Vamos supor que eu emito a nota pro Vitor e o Vitor emita para mim, né? Isso é uma nota fria, que é uma nota assim que não tem lastro, sabe? Que igual, tipo, você importar lá da China com container, com radar, tudo habilitado na conta, aí você pagar imposto de importação e ICMS, tudo. Apesar que a gente já paga isso, né? Só que o governo é aquilo, ele quer que você faça da maneira mais difícil possível. Você não pode comprar um negócio lá na China, entendeu? E revender porque, ai, você tá usando isso aqui para comércio. Então, tipo, um negócio muito estúpido, ao meu ver. Mas é o país que a gente vive, né? Não tem pra onde correr. Pô, é engraçado que a mercadoria é sua, né, cara? É sua, você É, comprou. você comprou, você pagou imposto, mas você não pode vender. Eu não entendo esse país aqui, não. É por isso que esse país vai para frente. E é Lá no verdade, Paraguai não tem tem. o imposto de importação e ICMS para os estados. Então tem Tem. dois impostos que é cobrado e mesmo assim você não pode fazer o que quiser com a sua mercadoria, né? Impressionante, cara. É louco. É, E aí, assim, essas boas práticas, essas formas aí, é a forma que dá certo hoje. Então é um pouquinho mais chato? É. Mas fazendo dessa forma aí, a gente consegue escalar isso, as vendas. exatamente. Finalizou então, Vitão? Creio que sim. É mais pra gente tirar essas dúvidas, pra não ficar também um conteúdo muito maçante, né? Que a Entendi. galera quer saber é de vender, né? É, Mas é bom. Mas quando você começa a vender, aí vem essas dúvidas. Eu mesmo só é, queria, no começo, eu só queria vender. Vender e pronto. Depois que é. você começa a dar aquela refletida, né? Você fica assim, como é que eu devo agir agora, a partir de agora? E aí muita É. gente também, quando saiu essa lei aí em outubro, que o MEI iria somar com o CPF, eu vi num monte de youtubers aí mesmo, passando muitas desinformações também perante a isso. Realmente, vai somar? Vai somar. Só que aí tem um entretanto. Se você tá no CLT, essa receita que vem do CLT não vai ser somada com o seu MEI, tá? Beleza? Uhum, certinho. Então fechou. Espero ter ajudado vocês aí, Jonathan. Fechou. Tava com essa dúvida aí essa semana aí. Inclusive, tinha até perguntado alguma coisa lá no grupo já. É. Top. Mas é aquilo, um adendo assim que eu faço. A gente tem um faturamento baixo, entendeu? É, que é um faturamento assim alto para você mensal, que a receita começa a embaçar com força mesmo. Você ganha, óbvio, isso aqui não tem o número exato, mas quem me falou isso foi o Igor Lopes, né? Que ele é um cara lá da Jun, que já faturou milhões de e-commerce. A partir de 500 mil reais, já começa a ficar. Você começa a receber mais fiscalização da receita, entendeu? Então, nós aqui que vamos para a gente fatura 100 mil reais por mês, 80 mil reais, que de fato eu faturo 80 mil por mês, né? Porque quando desconto as devoluções e as vendas canceladas, né? Que de fato que é o que vai entrar na sua conta, dá 80 mil. A gente ainda não é nada, gente, perto de milhões de empresas que tem aqui no Brasil, tanto pessoal que trabalha com varejo, não só varejo, mas com todos os outros tipos de ramo. Então, a gente ainda tem um faturamento muito baixo para, tipo assim, a receita pesar com força. A gente pagando imposto ali certinho todo mês, dando entrada do jeito que consegue dar entrada, tá de boa. Pra você ter ideia, eu conheci um cara, quando fui vender um Instituto Tele para ele, aqui na estação de metrô, ele trabalhava com a Shopee e Caixem, ele vendia bijuteria. Ele tem 3 CNPJ. Ele falou que fazia, em média, 400 pedidos por dia, né? Embalando ali, emitindo nota. Aí eu falei assim, nossa, mas esses produtos que você pega, tem nota? Como é que é? Que ele pegava aqui no centro de São Paulo, no Brás. Ele falou, não, o fornecedor lá não dá nota de entrada não, que não sei o quê. Aí eu falei assim, mas você tá vendendo sem nota? Então ele falou, eu nunca emiti nota de entrada. O cara tá vendendo desse jeito há 3 anos já. Óbvio, se um dia ele cai na malha fina, cai em alguma coisa assim, tá lascado. Ele vai pagar multa e tudo. Até o Ulisses, esses dias, ele não pagou o DIFAL lá, e aí ele recebeu uma intimação da Receita para pagar o valor devido lá do DIFAL. Só que aí o governo, tipo, o governo, ele sabe que ele não quer interromper que você venda, entendeu? Porque quando a gente vende, a gente arrecada dinheiro pro governo, de qualquer forma.
Porque a gente movimenta a economia também. O governo não quer que a gente pare de vender. Só que aqui, pra vocês terem ideia, o governo deu um prazo para ele pagar de não sei quantos anos lá, parcelado. Ou seja, uma dívida lá de 60 mil reais ficou uma parcelinha pequenininha assim no mês, tá ligado? Enfim, a gente não precisa ficar tão preocupado com isso agora. É claro, conforme você for crescendo e tal, você vai ter que, bom, procurar produtos com nota, né? Tipo, tô faturando 300, 400 mil reais por mês. Procura produto com nota. Porque aí já tá começando a ficar perigoso. Mesmo que baixe sua margem, entendeu? Por isso que eu falo, não sei nem se compensa muito você crescer aqui, tipo assim, para ficar no nível astronômico. Porque ó, você é, vai ter que usar um RP para fazer DRE, que nem o Bling, ou seja, ir lá no Bling você tem que fazer baixa de conta, receber e apagar manualmente. Aí você vai ter que contratar gente, aí você vai ter que ir para mais canais de vendas na Amazon, na Magalu, em todos. Aí você vai ter que cadastrar os SKU lá, cadastrar tudo, sincronizar todo o estoque, e aí vai ter mais gente para você responder, mais mediação para você lidar, porque vai ter devolução. Ou seja, crescer no e-commerce eu não sei nem se é muito vantajoso assim, porque você vai pagar mais também imposto, então não sei se sua margem de lucro se seu lucro vai subir com o tempo, conforme for crescendo o faturamento. Enfim, e é aquilo, né? Tem que contratar gente, tem que lidar com um monte de empresa terceirizada, que nem a J3, contabilidade também, que vai cobrar mais caro, tem que fazer folha de pagamento, um monte de coisa. Então, eu nem sei se compensa muito você crescer aqui nesse ramo. Se você estiver ali ganhando sei lá, tô faturando 200 mil reais por mês, estou ganhando 50 mil por mês, vai. 40 pau por mês, mano, tá ótimo, cara. Compra suas coisinhas, entendeu? Vai vindo da forma que dá. Quer crescer? Tudo bem, cresce. Vai ter que crescer de maneira saudável. Ver se a empresa está perto do ponto de equilíbrio, né? Para ver se ela está saudável. Se ela não tiver. Você tem que crescer com caixa. Não adianta você crescer pegando empréstimo nem nada. Entendeu? Enfim, talvez eu faça uma aula só explicando as estratégias para saber se a empresa está saudável ou não. Mas eu não sei se. O ponto é, eu não sei se compensa crescer nesse ramo, entendeu? Enfim. Igual eu tô tipo, trabalhando quase nada, de verdade, trabalhando quase nada, que é só quando tenho tempo assim, depois de serviço. Administro duas continhas, compro ali no AliExpress, aumento o meu limite do cartão porque eu tô movimentando, né? Ganho milhas e, e ganho assim, bem tranquilinho, tô tirando 3 e pouco de lucro. Bem Suave. tranquilinho, cara, bem tranquilo. Eu não cheguei no nível do Thiago aí porque por escolha minha ainda, mas assim, eu tenho um caminho pra crescer. Quem tá com a gente aí tem um caminho pra crescer. Thiago é a prova disso. Eu também não moro numa região tão facilitada, eu moro em um estado assim que não tem tanta logística foda, eu dependo muito dos correios. Mas quem tá em São Paulo, quem tá no Rio de Janeiro, Minas, cara, tá, Tá no céu. tá no céu. O flex aí vende muito. Então, assim, o Thiago, assim, sem querer, o Thiago, você tá tirando o que, Thiago? Uns 30 pau, né, cara, de lucro, né, por mês aí. É, é. A média Sem ele tá querer, tá? 28. Sem ele querer. Sem ele querer, ele tá fazendo isso. A média tá 28, né? É. E Cara, você tipo, não. é, tipo, Pode falar aí. você tendo acesso à logística, que nem o Vitão falou, já facilita muito, entendeu? Você acertando os produtos também, cara, não tem como você não vender, entendeu? Você acertou no produto, acertou na logística, acertou na margem, entendeu? Você consegue fazer os envios ali no tempo adequado, responde as mediações de forma correta, tem as estratégias também para você remover o impacto negativo da sua conta no Mercado Livre. E aquilo, tem que, tem que ter cabeça. Tipo, se você for vender, sei lá, um produto falsificado, cara, não sei se compensa muito. Se for vender, vende numa conta CPF, não vai vender na sua conta CNPJ, porque produto falsificado pode suspender conta. Enfim, é aquilo. Você fazendo o básico bem feito, não tem nem como você não vender, gente. Não tem nem como vender, Só que porque também, só pra botar um adendo aí, os nossos produtos que a gente coloca no grupo são todos produtos originais. Tudo bem que é da China, marca chinesa e tal, mas são produtos de alta qualidade. Você pode pesquisar qualquer produto que a gente colocar aqui, a gente no nosso grupo, pode pesquisar no YouTube que vai ter reviews lá no YouTube que é, vai mostrar a qualidade desse produto. Então assim, vamos pegar o Attack Shark, uma marca que é muito é da China, mas é uma marca muito falada entre os gamers. Cara, que marca top, qualidade top.
Então, assim, a gente vende esses produtos do AliExpress. Inclusive, também tem produtos do AliExpress com oportunidade que a gente coloca no próprio estoque BR mesmo, com marca boa, que eu não sei de onde que eles tiram aqueles valores, cara. Mas é produto originais, com marcas boas. É, esse é o trabalho do grupo de mineração, né? Para fazer isso, minerar produtos com margem. E a gente lança lá. Cara, não dá pra acreditar. Você pega os mouses e teclados ali, cara, é show. E você vê a Aquele, margem de moni- lucro absurda que o Thiago tá tendo, é doido. Doideira. aquele monitor da Arzopa também, que é um produto. Olha a coisa maluca, tem produto que tem estoque BR, mas o pessoal não compra lá no AliExpress, prefere pagar mais caro no Mercado Livre. Não sei se é porque não conhece, porque não confia. Tem aquele monitor da Arzopa, tem no AliExpress BR. O drone V88 tem na Shopee, tem no AliExpress, mas o pessoal paga mais caro no Mercado Livre. É coisa de maluco mesmo. Então, e quando eu digo assim, tipo, produto falso, o que eu quero dizer? Tipo, por exemplo, tem a marca, sei lá, da Razer. Aí você vai comprar 10 mousers da Razer lá na China. Óbvio que vai ser um produto falsificado, entendeu? Agora, quando é de marca própria, assim, o que o Vitão falou da Attack Shark. O Attack Shark não é um produto falsificado porque é a marca Attack Shark, que é uma marca chinesa, mas é a marca Attack Shark que tá fazendo os mouse dela, entendeu? Só seria falsificado, sei lá, se eu viesse aqui na minha casa, pegasse um mouse aqui e colocasse um adesivo da Attack Shark. Aí sim, é um produto falso, tá ligado? Então, o risco de você ter BO na sua conta, vendendo esses produtos que a gente manda lá no grupo, é zero. Não tem risco nenhum sua conta cair. Eu digo que é quando você pega um produto que está imitando um produto de marca da qual ele não faz parte. Aí sim você pode ter problema na conta. Enfim. Fechou. Mas beleza, já deu uns 30 e poucos minutos já de aula aí, né? Acho que já tá É, legal. já tá ótimo Vamos já. deixar um Então. pouco pra próxima. É. Aí, você vai querer postar lá no meu canal, Vitão? Sim, eu te mando aí, tá? Tá. Você manda